É a vez da Superium, vai apresentar a palestra Monitoramento Inteligente em Transportadores de Correia, casos de sucesso e a expansão do Vantage em transportadores críticos. Recebemos aqui ao palco, para a apresentação deste projeto, Daniel Biazuzzi, ele que é gerente de produto na Superium Brasil. Seja muito bem-vindo, Daniel. Posso falar? Obrigado. Alô? Bom, boa tarde. Meu nome é Daniel. Hoje eu vim apresentar... para vocês o nosso monitoramento de transportadores. A gente já apresentou em outros momentos aqui um detalhamento bem grande em relação à tecnologia e hoje a gente vem trazer, ao longo desses anos, como o produto expandiu, como ele vem sendo aplicado em diferentes mineradoras, em diferentes indústrias, inclusive, para que inspire vocês a também identificar nas suas aplicações como esse produto pode favorecer o monitoramento dos transportadores, o planejamento de manutenção, evitar paradas não planejadas, riscos de incêndio, etc. Falando um pouco da Superior, a Superior é uma empresa multinacional, origem nos Estados Unidos, mas a gente tem hoje uma planta no Brasil faz mais de 10 anos, onde a gente adquiriu a Parcan. Então, há muitos anos aí no mercado, muitas pessoas conhecem os nossos rolos comuns, rolos de retorno, rolos de carga, etc. São mais de 150 produtos que a Superior oferece na linha de britadores, peneiras, transportadores, rolos de todos os tipos. E no Brasil, nós somos em 400 pessoas, sediados na cidade de Rafar, mas temos outras 3 unidades no Brasil, onde a gente também não só fabrica os rolos, mas também a parte de britadores e peneiras também foi introduzida no mercado brasileiro recentemente. É uma empresa já com muito histórico em tecnologia, então a questão do rolo duplo tubo, os tambores, a gente fabrica e reforma tambores, a parte do advento da borracha anti-chama, né, que veio no mercado mais recentemente, mas também que já vem sendo adotada por bastante cliente e outras indústrias também já oferecendo. Agora a introdução do rolo PU, também anti-chama, outra inovação aí que a gente trouxe para o mercado mais recente. E o objetivo da palestra de hoje, os rolos sensoriados. Como é que funciona esse rolo sensoriado, então? Ele é um desenvolvimento Superior, essa tecnologia é embarcada dentro do rolo, protegida, então, contra intempéries, contra qualquer dano do meio ambiente ou da própria manipulação, limpeza de transportador ou instalação de um operador. A gente faz o monitoramento dos rolamentos do lado esquerdo, do lado direito, a gente faz o monitoramento da vibração e da rotação desse rolo, e com esses parâmetros, né, a gente gera informação e inteligência para as equipes de inspeção, confiabilidade, etc. Ele não possui baterias, então ele possui um gerador interno. O que acontece com o gerador interno? Ele prolonga a vida útil dessa eletrônica, né? A gente não depende então da bateria ou de um recarregamento ou de uma substituição do rolo para recarregamento, coisas nesse sentido, facilitando muito ali o uso desse tipo de tecnologia. A maneira como ele se comunica com o sistema é via protocolo a rádio, né? A gente chama LoRaWAN, é o protocolo específico que a gente utiliza para comunicação a rádio. Uma infraestrutura muito simples, não exige nenhuma alteração de cavalete, de transportador, enfim. É uma instalação de uma antena que consegue cobrir aí áreas de 1 quilômetro dentro de uma estrutura industrial, né? Considerando uma estrutura industrial. E transmissão de um alcance para até 1000 dispositivos, por exemplo, né? Então, pouca infraestrutura para um monitoramento bem abrangente. Esses dados eles são enviados para a nuvem, então a gente também consegue compartilhar esse dado localmente para o cliente, né, através de uma mudança de arquitetura, mas possível também. Esses dados na nuvem são tratados e é onde a gente disponibiliza essa informação para as equipes, né? Existem N maneiras, hoje a gente vai falar um pouco mais rápido disso, a gente está no stand aqui fora para quem quiser conhecer um pouquinho mais, mas tem toda a visão de termografia do transportador, né? Então identificar aquelas regiões mais quentes ou que podem colocar em risco uma operação. Tem todo o detalhamento do rolo, né? A gente sai de um overview do transportador e vai até a posição do rolo específico, caso que eu queira entender aquele rolo, mas o objetivo maior é fazer um monitoramento abrangente, e através de todas essas informações a gente gerar alarmes, alertas, né, indicativos ali de manutenção, de troca, de risco para a operação, para os inspetores também que estão no campo, né, beneficiando então toda essa questão de preditiva
e não mais atuar depois que o problema ocorre, né? A gente entende muito o grande custo de uma parada não planejada, o risco que a gente coloca nas nossas equipes, então o sistema vem para beneficiar isso. E o foco hoje é a gente apresentar como esse produto foi introduzido no mercado nos últimos 4, 5 anos e de que maneira hoje ele vem sendo aplicado, né? Então, é pincelar alguns casos, a gente pode explorar eles com mais calma, caso vocês tenham interesse no nosso stand. Então, como que a gente está hoje, né? São mais de 15 clientes utilizando a nossa tecnologia hoje no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem aplicação na Europa também. São 25 sites, são 25 diferentes localidades onde a gente está aplicando a tecnologia e mais de 70 transportadores. Hoje a gente tem por volta de 20 mil roletes aí sendo monitorados, espalhados em todos esses transportadores, em diferentes níveis de aplicação, de momentos também de adoção. O primeiro caso é para evidenciar um dos rolos mais antigos em operação que a gente tem, na unidade da Vale Vitória, ali em Tubarão. É uma aplicação que tem rolos há mais de 4 anos, já passou pela etapa de SAT, já foi aprovado, hoje já está nas mãos da equipe do CMA, inclusive com reposição de roletes. A gente já teve casos de alarme, por exemplo, no túnel virador, que um rolo indicou uma alta temperatura por conta de acúmulo de material que foi sinalizado para as equipes poderem tratar. Uma outra aplicação aqui é ambientes confinados, aquele ambiente que a gente tem dificuldade de monitorar no dia a dia, com o operador poder acessar. Essa é uma retomadora ali em Brucutu, impossível de entrar em funcionamento, né? Um equipamento que não tem como inspecionar, que não seja de maneira remota ou com algum outro tipo de tecnologia. Então, a gente tem todos os rolos dessa retomadora hoje 100% monitorado, inclusive já em OPEX ali, fazendo reposição de roletes quando a temperatura sobe. A gente consegue ver a termografia dessa retomadora ali, né, uns pontos quentes, e você consegue explorar todo o detalhamento, como eu mostrei anteriormente. Aqui uma outra aplicação agora em rolo balança, então regiões remotas lá no S11D, essa aplicação. Então a gente expandiu ali um dos módulos, né, um conjunto aí de cavaletes, de carga e de retorno, mostrando aí vários rolos sendo monitorados. Também um case ali que facilita, né, as equipes que não conseguem chegar nessas regiões com tanta frequência, né, a dificuldade de inspecionar regiões remotas, a gente sabe que é muito grande, e a tecnologia favorece essas equipes a manter esse monitoramento 24 horas, sem necessidade de estar em campo a toda hora e acaba indo no momento de atuar realmente com uma preditiva ou com uma inspeção visual, né. Um outro caso é na Hidro. A Hidro a gente tem 2 unidades, então eu condensei aqui algumas fotos. Uma é uma mesa de impacto, aqui a gente consegue ver o rolo de borracha. Esse é um rolo de borracha anti-chama, então toda a tecnologia, todo rolo que é embarcado a tecnologia necessariamente vai com a borracha anti-chama, caso seja utilizada a borracha no rolo. Do lado direito a gente tem uma correia tubular, também com aplicação de diversos rolos, fazendo monitoramento 24 horas por dia. São clientes também que já identificaram casos de trocas prematuras anteriormente por conta de não ter informação, então a gente quer se prevenir do incêndio ou de algum problema mais grave, a gente acaba trocando rolos prematuramente, e agora com os dados é possível planejar essas trocas, né? A gente identifica exatamente aquele rolo que precisa ser trocado no momento correto, inclusive posterga aí casos relatados pelos clientes de postergação de troca de rolo justamente por agora ter a informação. Aqui uma aplicação na Samarco, uma região que agora está ampliando para os túneis, regiões também da mina, onde tem difícil acesso, difícil monitoramento, vários casos de quebra de rolo, enfim, de riscos à operação. Então, uma ampliação bem interessante aplicada agora na Samarco, nos 4 túneis da mina, começando a expandir. Também uma aplicação que a gente começou lá em 2021, 2022, passou por todo o processo de SAT, etc., e hoje nas mãos da equipe do monitoramento. As unidades que eu comentei, algumas dessas, já têm o nosso sistema integrado com o sistema de monitoramento da planta, né? Então, os nossos alarmes também já não só dentro da nossa plataforma, mas também disponibilizados para as equipes de operação. E a indústria do papel, essa é uma fotografia de uma das unidades da Suzano, é a indústria que hoje acabou adotando com mais velocidade, né, a nossa tecnologia. A gente tem o maior parque instalado nessa indústria, apesar de ter começado na mineração, em alguns desses pontos que eu mostrei para vocês. A gente tem diferentes áreas, né, sendo monitoradas, mostrando aí a viabilidade do produto, né? Então, de que maneira esse produto pode entrar na minha operação e se isso é viável financeiramente, né? Isso já é comprovado aí ao longo desses anos, justamente em casos como esse, né? A gente vê unidades 100%, como por exemplo essas 5 transportadores 100% monitorados,
passou por o primeiro ciclo de instalação, já foi para o segundo, onde cobriu todo o transportador. A gente sabe que não é do dia para a noite que vai ser feita a troca, né, de todo o transportador para um sistema monitorado, por isso que a gente quis trazer aqui diferentes regiões, né, vocês entenderem como ele pode ser aplicado e ao longo do tempo isso vai se transformando em OPEX, isso vai entrando no dia a dia da manutenção, já vira rolo de estoque, já entra na operação da planta e não mais uma novidade, algo que está sendo testado, né, algo que já está comprovado. Aqui um outro caso, uma outra planta que optou pela cobertura primeiro das cabeceiras, né, e ao longo do tempo ela vai expandindo esse monitoramento para o restante do transportador. E dentro da Suzano a gente vai compartilhar também um caso que a gente tem os algoritmos, enfim, os alarmes padrões de threshold, de 70 graus para a temperatura dos rolamentos por conta da vida útil da graxa, etc. Mas também utilizando os dados, né, e todo esse histórico que a gente tem aí ao longo dos últimos anos para criar novos algoritmos, novos alarmes e informações que beneficiam as equipes de inspeção, principalmente em ambientes enclausurados onde tem dificuldade de acesso e coleta de informação. Então, esse aqui é um caso de acúmulo de material, né? A gente vê no gráfico abaixo a temperatura do rolamento esquerdo e direito. Opa, como é que eu volto aqui? Acabei pulando. O gráfico em verde a gente consegue ver ali o rolamento direito subindo a temperatura decorrente desse acúmulo de material. O sistema sinaliza uma anomalia de temperatura, já que ele acompanha, né, o comportamento desse rolo naquela posição específica. É sinalizado às equipes, ela atua com a limpeza, né, nesse caso uma preventiva. A gente vê a temperatura logo em seguida, ali em poucos minutos, ela volta para os parâmetros normais, né? O caso abaixo é um caso que junta o algoritmo de anomalia com o threshold, né? Então uma condição de operação que o rolo atingiu mais de 100 graus em funcionamento. Então cavaco de madeira ali ao redor desse rolo, um risco bem grande de incêndio, que também o sistema consegue sinalizar e ajudar as equipes a atuar de maneira preventiva em relação a esse ponto. A ideia da apresentação era mostrar para vocês esses diferentes cenários, os diferentes locais que o rolo é aplicado, né? A gente vê ambiente confinado, a gente vê túnel, transportadores de maneira geral, mesas de impacto, correias tubulares, enfim. Eu acho que cada um de vocês conhece mais do que a gente as suas dores, né, os seus pontos de preocupação. Entender que a tecnologia é viável para todos esses locais, né, diferentes possibilidades de implementação. O rolo é fabricado pela própria Superior, a eletrônica, enfim, é desenvolvida pela própria Superior na fábrica de Rafar, aqui em São Paulo. Inclusive, a gente sempre convida aos clientes visitarem a operação, vocês entendem todo o processo de fabricação desse rolete, desde os testes da eletrônica até o rolo montado, né? Então, todo o rolo Vantage hoje ele sai testado dentro da fábrica por 12 horas em rotação. Então, a gente também acaba evidenciando ali a excentricidade da montagem de rolamento. Enfim, é um rolo de muita qualidade e viável, né? Conforme a gente apresentou as diferentes aplicações, mostrando resultados nas plantas, né? Os inúmeros incêndios que podem ter sido evitados, os custos a gente sabe quais são, né? Numa parada não planejada, tanto de produtividade, mas também de recuperação daquele ativo, né? Então, recentemente a gente ouviu um caso de $350 mil ali só em equipamento, fora parada. Então, são custos que a gente vai somando e vai entendendo. Foi apresentado aqui outras soluções de tecnologia também, né? Então, hoje a indústria está indo para esse caminho e o Vantage já é uma realidade, né? A gente já apresentou aquele como uma novidade, hoje a gente veio mostrar como realidade. A gente convida vocês a nos visitarem nos stands. Eu reconheci alguns rostos aqui que passaram por ali. Querem entender, querem conversar um pouco sobre a aplicação de vocês, a gente pode discutir um pouco mais. A gente está com a nossa equipe aqui também, o Elton, Anderson, enfim, o pessoal, todo mundo para atender vocês. E a gente, se tiverem uma pergunta, a gente responde aqui junto com vocês.